Foi isso que Deus fez com o corpo de Moisés logo após sua morte. Você já se perguntou por que ninguém nunca encontrou o corpo de Moisés? Esse é um dos maiores mistérios da Bíblia, e o motivo disso pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina. Acredite ou não, o próprio Deus foi quem sepultou Moisés, mas fez isso de forma completamente sigilosa. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi enterrado, e a razão para esse segredo é algo que vai te deixar sem palavras. Será que há algo a mais por trás desse mistério que ainda não entendemos? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao início da história de Moisés. Ele era hebreu, mas nasceu no Egito, em uma época terrível para o seu povo. Os hebreus estavam sendo escravizados pelo faraó, e o medo do faraó de que a população hebraica crescesse descontroladamente o levou a tomar uma decisão cruel. Todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos. Imagine o desespero das famílias naquele momento, tentando proteger seus filhos de um decreto impiedoso. Moisés nasceu em meio a esse caos, em uma família da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, tomou uma atitude de coragem para salvá-lo. Ela conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas chegou um ponto em que isso não era mais possível. Em um ato de pura fé e desespero, ela o colocou dentro de um cesto de junco e o deixou à deriva nas águas do Nilo. E foi aí que o inesperado aconteceu. A filha do faraó encontrou o cesto e, em vez de seguir o decreto de seu pai, decidiu adotar Moisés. O mais incrível é que a própria mãe de Moisés foi contratada para cuidar e amamentar do menino que apareceu no rio. Quando Moisés tinha 40 anos, sua vida tomou um rumo drástico. Ao presenciar um egípcio espancando cruelmente um israelita, ele não conseguiu conter sua indignação e acabou tirando a vida do agressor. Com medo de ser descoberto e condenado, Moisés fugiu do Egito. Ele encontrou refúgio na terra de Midian, onde sua vida deu uma reviravolta. Lá, ele conheceu Jetro, um sacerdote local, que mais tarde o abençoou com o casamento com sua filha Zípora. Moisés, o homem que cresceu como príncipe do Egito, passou a viver como pastor de ovelhas em terras distantes. Mas a vida de Moisés estava longe de ser comum. Aos 80 anos, algo incrível aconteceu. Enquanto cuidava das ovelhas, ele viu uma cena que mudaria tudo. Uma sarça ardente, mas que de maneira inexplicável não se consumia. E foi dessa sarça que Deus falou diretamente com Moisés, dando-lhe uma missão grandiosa. Ele deveria voltar ao Egito, o lugar de onde havia fugido anos atrás, para libertar seu povo, os israelitas, da escravidão. Aquele simples pastor de ovelhas agora tinha uma tarefa divina nas mãos. Com essa missão, Moisés voltou ao Egito, agora acompanhado de seu irmão Arão. Juntos eles confrontaram o faraó, mas ele não quis libertar os israelitas tão facilmente. Foi então que Deus começou a enviar as 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Somente após a última praga, o faraó cedeu e permitiu que o povo saísse. No entanto, a história não acaba aí. Pouco depois, o faraó se arrependeu de sua decisão e mandou seu exército atrás dos israelitas. Quando se viram encurralados pelo Mar Vermelho, Moisés, guiado por Deus, estendeu sua mão sobre as águas, e o impossível aconteceu. O mar se abriu e o povo atravessou a pé enxuto. Mas quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas voltaram ao normal, afogando todos os soldados. Depois desse evento monumental, Moisés recebeu de Deus algo que mudaria para sempre a história da humanidade: os 10 mandamentos. Essas leis, entregues diretamente a ele no Monte Sinai, formaram a base da aliança entre Deus e o povo de Israel. Moisés passou a ser lembrado não só como o libertador que tirou seu povo da escravidão, mas também como o legislador que trouxe as leis divinas. Sua vida foi repleta de milagres e desafios, sempre demonstrando uma conexão profunda com Deus. Por isso, Moisés não é apenas uma figura importante na Bíblia, mas também é reverenciado no judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua influência atravessa gerações e religiões. No final de sua jornada, Moisés conduziu os israelitas até as fronteiras da tão sonhada Terra Prometida. Mas, surpreendentemente, ele não foi autorizado a entrar nela. Tudo por causa de um incidente em Meribá, onde o povo mais uma vez reclamava da falta de água. Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para que dela jorrasse água, mas, em um momento de frustração, ele golpeou a rocha em vez de apenas falar. Esse ato de desobediência custou caro. Deus decidiu que Moisés veria a terra prometida, mas não entraria nela. E assim, do alto do Monte Nebo, Moisés contemplou a terra que seu povo herdaria, mas nunca pôde pisar nela. Após esse momento, algo realmente enigmático aconteceu. Moisés morreu, como Deus havia dito, mas de maneira muito misteriosa. Em Deuteronômio 34, a Bíblia relata que Moisés morreu nas terras de Moabe e foi sepultado pelo próprio Deus em um local secreto,
em frente a Bet-peor. O detalhe impressionante é que ninguém jamais soube onde estava a sua sepultura. Ele tinha 120 anos quando faleceu. Mas mesmo com essa idade, seu vigor e sua visão permaneciam intactos. Agora, por que será que Deus quis manter em segredo o local do sepultamento de Moisés? Pense nisso. Moisés não era qualquer pessoa. Ele foi o líder que guiou os israelitas por meio de milagres extraordinários, livrando-os da escravidão e levando-os até a terra prometida. Além disso, Moisés tinha um papel especial como intercessor entre Deus e o povo. Quando os israelitas pecavam, era Moisés quem se colocava entre eles e a ira divina, e Deus sempre o ouvia. E mais, o relacionamento de Moisés com Deus era tão próximo que o Senhor falava com ele como quem fala com um amigo. Isso só aumenta o mistério sobre o porquê de Deus manter o destino final de Moisés em segredo. Devido a tudo isso, muitos israelitas viam Moisés como alguém além de um simples líder, quase como uma figura divina. Ele era o único que falava diretamente com Deus, o único que intercedia pelo povo. Mesmo sem entrar na terra prometida, Moisés recebeu uma honra única. Foi o único homem na história sepultado pelo próprio Deus. Mas esse sepultamento foi cercado de segredo e, intencionalmente, sem qualquer marca ou lápide. E por quê? Justamente para evitar que o túmulo de Moisés se transformasse em um local de adoração. Se isso acontecesse, os israelitas facilmente cairiam na idolatria, desviando-se do caminho de Deus e trocando o Criador por um santuário dedicado a Moisés. Essa preocupação de Deus ficou evidente logo após a morte de Moisés. A Bíblia nos conta na Epístola de Judas que houve uma verdadeira disputa pelo corpo de Moisés. Satanás tentou reivindicar o corpo, mas foi impedido pelo arcanjo Miguel. E qual seria o motivo de Satanás querer o corpo de Moisés? Ele sabia que se conseguisse transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria, os israelitas acabariam desviando-se de Deus. Eles começariam a adorar o corpo de Moisés, em vez de adorarem o Deus Todo-Poderoso. Isso mostra como o inimigo estava sempre tentando distorcer o que era sagrado, para afastar o povo do verdadeiro caminho. Por isso, Deus decidiu esconder o corpo de Moisés, como uma forma de proteger o povo de cair no erro. Esse ato de Deus nos mostra que a proteção divina está sempre presente. Ele sempre age para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. Por isso, se você também deseja que Deus proteja você e sua família das armadilhas de Satanás, comente neste vídeo: Senhor, nos proteja. Compartilhe o vídeo para ajudar na evangelização. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.